você nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos iniciando uma sequência de programas especiais sobre a obra do grande dramaturgo inglês William Shakespeare, em homenagem aos 400 anos de sua morte. Shakespeare nasceu em Stratford-on-Avon em 23 de abril de 1564 e morreu no mesmo dia, 23 de abril de 1916. Vivendo no século XVI, na era de Elizabeth I, a era elisabetana, ele conviveu com intensa atividade artística. E logo após, ele também pega a época do puritanismo na Inglaterra, em que os teatros ficaram fechados por alguns anos. Mas Shakespeare nos deixa uma extensa obra. Nós temos cerca de 37 peças teatrais, mais de 150 sonetos primorosos e 3 livros escritos no estilo renascentista. A sua obra foi dividida pelos críticos em 4 períodos bastante distintos entre si. Suas peças vão desde comédias até o drama mais profundo e abarcam todos os problemas existenciais, do mais sublime até os mais vulgares, fazendo com que as pessoas se identifiquem de alguma forma com as personagens ou com as situações ali retratadas. Por isso é que suas peças permanecem vivas até hoje, encenadas em teatros, cinemas, televisão, e fazem parte também do estudo literário. Shakespeare, ele foi ator, diretor, empresário teatral. E nós vamos explorar um pouco de suas obras, do ponto de vista da filosofia e filosofia espírita, tomando por base 3 obras principais: Hamlet, Macbeth e Otelo. São clássicos, que pertencem ao seu melhor período de produção, de 1601 a 1608, que foi o período das tragédias sérias e maduras. E quem estará no comando dessa nossa viagem filosófico-literária será a professora Sônia Teodoro da Silva, filósofa que preside ao CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Para saber mais sobre o CEF, acesse o nosso portal de estudos www.filosofiaespírita.org. Professora. Olá, Márcia. Olá aos telespectadores, aos internautas que assistem e que acompanham ao Filosofando semanalmente. Esse programa, não é, Márcia? Ou esses 3 programas nos quais nós vamos abordar uma pequena parte da obra, da vasta obra de William Shakespeare, nos traz uma ideia bastante interessante, não só do século XVI, a época em que essas obras foram escritas, esses livros, essas peças teatrais, né? Ele escreveu também, além das 37 peças que você disse, 154 sonetos épicos, né? E ele criou 2.000 palavras em inglês, que é extraordinário,
Então, todo esse trabalho atribuído a ele é um trabalho monumental de uma pessoa que realmente tinha um potencial intelectual bastante grande. Agora, sob a visão espírita, nós podemos supor que ele também trazia consigo a condição de ser inspirado por espíritos que estavam ali com ele, ao redor dele, a partir do instante em que ele se propunha a escrever sobre histórias as mais diversas, que vão desde a história de reis da Inglaterra, da Escócia, da Dinamarca e dos países que estavam, que tinham uma vida vibrante naquela época, né? Mas também histórias mitológicas, né? Como Sonho de uma Noite de Verão e tantos outros. Então a obra dele é uma obra bastante diversificada, interessante e para todos os gostos. E essa heterogeneidade, essa diversificação deu margem a dúvidas, inclusive, sobre Sim. a autoria real dessas peças. Sim, né? Exatamente. Essa diversidade é muito grande, é muito grande. Se nós fizéssemos, Márcia, a comparação com Chico Xavier, que também tem uma vasta obra como médium psicográfico, né? Ou psicógrafo, e a qualidade e a diversidade de assuntos abordados ali, desde o romance histórico Paulo Estevão, até a obra científica assinada pelo espírito André Luiz, que é Evolução em Dois Mundos, nós poderíamos dizer o seguinte: não, isso não pode ser dele. No caso de Chico Xavier, não era dele, ele era um médium psicógrafo. Será que no caso de William Shakespeare seria a mesma coisa? Mas como nós estamos falando de uma obra eminentemente literária, histórica e que não envolve a mediunidade, o espiritismo, mas envolve muita coisa de metafísica, sem dúvida nenhuma que a abordagem que se faz é justamente essa, dele não ser o autor de tudo que ele escreveu. Então eu tenho um livro aqui em mãos que foi escrito pela maior especialista em Shakespeare, que é uma brasileira, chamada Bárbara Eliodora, um livro Shakespeare, O que as Peças Contam. Então ela diz o seguinte, que nada mais, nada menos do que 55 pessoas chamam a si a autoria e a legitimidade dessas peças escritas, dentre as quais a própria Elizabeth I, Maria Stuart, rainha da Escócia, e uma questão de autoria bastante em voga na atualidade, que foi desenvolvida por aqueles que se autodenominam de oxfordistas. E por quê? Porque eles atribuem a autoria de todas essas obras a um nobre do século XVI, contemporâneo de Shakespeare, chamado Edward de Vere, conde de Oxford. Daí os oxfordistas chamarem para ele a autoria dessas obras. E isso está retratado num filme muito interessante chamado Anônimo. Muito interessante. Todos devemos assistir, não é verdade? Mas eu vou ter que interromper um pouquinho para os nossos intervalos. Até lá.